Fala pessoal, bora lá fazer uma análise pré-jogo da estreia do João Fonseca e da chave dele no Masters 1000 de Indian Wells, que começa essa semana. A estreia do João ainda não tem data até o momento, e como eu estou sem energia elétrica nesse instante, não à toa que eu tô com, tá sem as luzes, eu tô com a luz natural aqui e uma outra luzinha, né? A câmera eu não sei como é que tá, porque gravando brevemente aqui, depois que saiu a programação do jogo do João Fonseca contra o Collion, vai ser hoje, quarta-feira, ou na madrugada de quarta para quinta. É o último jogo da rodada da quadra dele, então, portanto, deve ser no mínimo 11h30 da noite, meia-noite. Pode entrar até na madrugada, beleza? Portanto, vamos lá falar um pouquinho da fase do João. O João, que esse ano tem apenas 4 jogos, uma vitória e 3 derrotas, na simples, né? Mas ele conseguiu, aparentemente, recuperar um pouco da confiança nessas 2 últimas semanas, com o título de duplas no Rio Open, ao lado do Marcelo Melo, e agora nessa exibição, a MGM Slam, que ele jogou 5 ou 4 tie-breaks, né, contra o Bublik, contra o Opelka. Agora eu perdi a primeira rodada, mas assim, é uma exibição, não serve para muita coisa, mas não serve para tanta coisa assim em termos de pontos e tal, apesar dele ter ganhado uma grana muito grande. Mas eu acho que serviu, de certa forma, para ele recuperar um pouco a confiança. E para mim também ficou um pouco claro que o João rende melhor em quadra dura hoje. Eu dizia muito que a melhor quadra do João era o Saibro, mas parece que ele hoje rende melhor em quadra dura. Me pareceu assim na devolução de saque, né? Jogou com o Bublik e, né, Bublik, Opelka, enfim. Ele devolveu bem o saque dos caras, né? Principalmente o segundo saque. Então eu percebi isso. E o torneio de Indian Wells, Master 1000, em quadra dura. Mas uma quadra dura lenta, né? Uma quadra dura diferente, né? A condição mais lenta dentre as quadras duras do circuito profissional de tênis, o que é bom para o João, né? Uma quadra... Enfim, né? É difícil falar, na verdade, qual que é a melhor quadra do João hoje, qual a melhor quadra dura do João. É o seguinte, falar a estreia dele contra Rafael Collion, né? Top 80, número 77 do mundo, com o qual ele enfrentou contra quem ele jogou uma vez na Copa Davis de 2014. Primeira vitória dele na Davis, na Itália, em quadra dura coberta, um jogo bom. Vitória em 3 sets, o João jogou bem, o Collion também. Na época os dois não eram nem top 200, né? Hoje os dois aí estão se enfrentando na primeira rodada de um Master 1000. O João, que por pouco não foi cabeça de chave do torneio. Segunda rodada, caso o João vença, aí ele enfrenta o cabeça de chave, Karen Khachanov, que é o cabeça 16 e número 16 do ranking também. Se ele vence, aí, cara, ele tem Zizou Bergs, outro belga, Jan-Lennard Struff, alemão, ou Tommy Paul. E aí, cara, quarta rodada, oitava, se ele chegar lá já tá excelente, né? Já que esse é um torneio para o João recuperar a melhor fase, ele enfrentaria provavelmente o Sinner, né? Já que a chave do Sinner aí, não vejo ele perdendo nem pro Etcheverry, nem pro Tsitsipas, nem pro Shapovalov, nem pro Qualifier, nem pro James Duckworth. Ainda que o Sinner não esteja jogando o melhor tênis que ele já jogou, enfim, mas não chega a estar numa má fase, né? Agora, tem que pensar esse torneio do João jogo a jogo, mais do que a chave, né? É uma chave interessante para avançar, pensando que é um Master 1000, porém, não é uma chave fácil, porque Master 1000 não vai ter chave fácil, mas é uma chave acessível. A estreia é acessível, né? O Collion foi um dos últimos a entrar, mas vem numa boa fase. O belga eu olhei, mas parece que ele tem 13 vitórias já no ano, e ele vem de um título de Challenger nessa semana, Challenger de pau. Para a galera que gosta aí da quinta série,
Challenge de Pau, né, na Alemanha ou França. Quadra dura indoor. Então ele vem confiante. Como que o Collion joga, né? É um tenista... antes de falar do Collion, galera, vamos aí dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo e também, ó, pessoal que está procurando raquete para comprar, materiais esportivos e tudo mais, se vocês puderem comprar na Pro Spin, loja de raquetes e acessórios para tênis parceira do canal, tem o link das raquetes, da recomendação de raquetes e o cupom ALEM, né, que tem um cupom de 4% de desconto. E além disso, recomendo especialmente as raquetes da Babolat, também nova parceira do canal. Fiz o lançamento da Pure Aero lá no Rio de Janeiro durante o ATP 500 do Rio, lá no Sheraton Hotel, no Play Tennis, Pure Drive 100, Pure Aero 100, Pure Aero 98 e as outras Pure Aeros Light, né, Super Light, Team, e recomendo muito, viu? A Pure Aero mudou bastante, tem um tipo de Pure Aero para cada um, vou fazer um review completo aqui. Mas voltando para o Rafael Collion, né? Tenista bem legal assim de ver jogar, porque ele é meio escola francesa, cara que faz tudo direitinho, né? Tem uma boa direita, uma boa esquerda, né? Um bom forehand, um bom backhand, varia bem, bom saque, devolve saque legal. Ele não tem nenhuma grande arma, mas ele faz tudo direitinho. Taticamente versátil, sobe bem a rede, também varia o jogo. Ele ganhou, se eu não me engano, foi do Casper Ruud no US Open, fazendo saque e voleio quase o tempo inteiro. Para ver que é um tenista que tem ferramenta. Ainda não atingiu o melhor nível que ele pode vir a atingir, ele tem 23 anos ainda. Ele ainda é um jogador mais nível Challenger e está dando as cartas em torneios maiores por agora, né? Então, assim, qualidade de jogo tem, mas o nível de jogo dele ainda é de transição de Challengers para torneios maiores. Está se habituando, eu acho que ele não tem nem 20, 25 jogos em torneios de primeira linha ainda, né? ATPs, Master 1000, Grand Slams e Copa Davis. Então, é um tenista de bom nível, mas não é, por exemplo, uma estreia como seria... Teria adversários mais complicados para o João jogar. E outro ponto, no entanto, é tenista que vem em boa fase. Como eu acho que ele vai jogar com o João? Mais ou menos como a maioria dos tenistas vem jogando com o João nessa fase não tão boa dele, que é explorando a movimentação do João, principalmente o backhand, né? O backhand na corrida, que eu acho que tem sido um dos problemas do João nessa fase dele pós-lesão que ele sofreu em Adelaide, né? Agora, eu acho que também o Collion, ele de vez em quando ele dá umas curtinhas e tal, mas ele vai procurar também, acredito eu, apertar o João na rede algumas vezes, né? Mas não é um tenista que vai tirar o ritmo do João, que vai cortar totalmente o ritmo do João. Ele é um tenista que deixa o adversário jogar no sentido que ele não tem aquela hiperpotência na bola, aquele hiper saque, né, que quebram completamente o ritmo. Não tem uma grandíssima arma. Tem muita arma, tem muita coisa no jogo, mas grandíssimas armas não. Fragilidades dele, né? Segundo saque, principalmente. Não é um segundo saque fofo, né? É um segundo saque de alto desempenho, mas assim, tá entre os piores segundos saques do top 100, mas dura que sempre que eu falo isso, os caras fazem o segundo saque, é um absurdo contra o João. Eu falei isso contra o Buzzi, o cara sacou uma barbaridade. É que o João também não estava devolvendo bem no Rio Open. Como que o João jogou contra o Collion na Davis? Eu acho que ele tem que a tática é mais ou menos a que ele fez por lá. É que ele jogou muito esse jogo, ele fez de tudo na quadra, né?
Mas eu acho muito importante o João atacar, obviamente, o segundo saque, tem que aproveitar muito o segundo saque, algo que ele não tem feito também. O João tem devolvido o saque muito atrás, eu não estou gostando muito disso, eu acho que ele tem que posicionar mais à frente, principalmente no segundo saque. Procurar já, no segundo saque, entrar em ataque no Colin. O primeiro saque do Colin é bom, mas também não é o cara, não é o Opelka. Se bem que o João às vezes devolve melhor contra os Opelka e Perricard da vida, né? Vai entender. E o João, ele tem nesses últimos tempos ele tem tido uma tática um pouco padrão, ele não tem conseguido tanto nessa fase dele esse ano explorar elementos do jogo dele que ele consegue quando ele está numa fase melhor, né? Mas assim, pontos chaves, né? Outro ponto chave, saque do João. O João tem dependido muito do saque. Saque, primeira bola, né? Tem sido fundamentais para o João. Tomar a rédea do ponto mais rápido possível, acho que ele tem feito. Ele é o padrão tático dele, a direita também precisa estar calibrada, a esquerda tem sido o ponto frágil dele nessa má fase por conta da mobilidade, que ainda não está 100%, né? Porque ele ainda não está fisicamente 100%, como ele estava, por exemplo, no fim do ano passado. Ele ainda está engatando fisicamente esse ano por conta da lesão. E aí tem que refazer todo a preparação física, então demora um pouco a engatar. Nossa, eu tô vendo que a câmera tá tortinha. Mas tá bom, deixa assim mesmo. O importante é que o áudio deve estar bom, que tem o vídeo. Então, saque vai ter que entrar, né? O João tem. E esse é um jogo, sim, para ganhar de qualquer jeito, no sentido que ele precisa ganhar o jogo, mais do que qualquer outra coisa. Do jeito que der, sei lá. Sabe aquele jogo que você precisa ganhar? O João precisa ganhar jogos, o João precisa jogar e precisa ganhar jogos. Por isso que eu acho que até essa exibição ajudou ele. Mesmo ganhou a exibição, tal, não serve para muita coisa, mas ganhar, acho que isso aí estava faltando. O João estava. Pô, ele não ganha desde outubro 2 jogos seguidos, né? Então acho que o importante é ganhar de qualquer forma, né? O João é mais jogador que o Colin, o ranking demonstra isso, ele tem 33 e o Colin 76, 77. E o João é naturalmente favorito pelo ranking, mas pela fase não. Então eu colocaria aí 55, 45 para o João, 52, 48. Eu acho que é nessa fase do João atual, e não dá nem para ficar colocando essas coisas. Eu falei contra o Buzi lá, mas eu errei por muito. Então acho que hoje, dessa vez, eu não vou arriscar tanto, não. Essa questão do favoritismo. Se tem favoritismo, não leve favoritismo, né? O João sem tanto ritmo, 4 jogos no ano, apesar de ter conseguido esses bons resultados na dupla e lá no MGM Slam, e o cara vem de título e vem de ritmo, quartas em Brisbane, fez um bom jogo como o 7, acabou desistindo no Australian Open, acho que estava no quinto set. Então assim, o cara tá com mais ritmo, com mais confiança, e o João, vamos ver como ele vai estar, né? Eu acho que ele vai estar melhor do que ele estava no Rio Open, com certeza. A quadra vai ajudar mais, já vai ter mais ritmo, o preparo físico vai estar melhor, né? Então, basicamente é isso, sim. Não é um jogo tão... Quando o João está numa fase melhor, é mais fácil de tentar ler. Quando o jogador está numa fase não muito boa, ele tem que jogar um pouco contra ele mesmo, contra a falta de confiança. Então, é um pouco mais difícil você fazer uma análise tática mais refinada, como é o caso da Bia, né? Precisamos falar da chave da Bia também, John Wells. Fase da Bia nada boa, pior fase desde que ela voltou ao top 100, né? Em 2021. 2020 para 2021 mesmo, final de 2021, a pior fase dela. Técnica, tática, tudo, né? Física. Mas vamos falar da Bia em Indian Wells também, importante. Eu queria falar mais do Challenger de Brasília. Queria estar fazendo as lives do Challenger de Brasília, que aliás vai ser transmitido pela Casa TV, mas não consegui hoje, né? Por conta desse não ter energia elétrica aqui. Essa região que eu moro em Uberlândia, bairro Finote, é energia caindo toda semana. Tô com medo de ter estragado meus equipamentos de novo, porque eu não aguento mais comprar no break, né? É isso, galera. O jogo do João ainda sem data definida. Vamos lá, torcer pro João
arrebentar e quem sabe daqui a pouco, na hora que eu tô gravando o vídeo, não sei se eu vou conseguir soltar esse vídeo antes do jogo Gutão, mas vou tentar fazer pelo menos a live do Gutão. Eu sei que tá chovendo lá em Brasília, então talvez role. Tomara que role, né? Mas a live do João com certeza, apesar de eu vou viajar para Campinas, tomara que não coincida com o horário do jogo. Tô de mudança, né, de Uberlândia para Campinas, mas vai dar certo. Vamos fazer as lives, vamos voltar com tudo aí. E é isso aí, galera. Abraço, muita coisa legal para postar no canal esses dias. E é isso aí, ó. Deem o like, se inscrevam no canal, comprem lá na ProSpin. Babolazona tá redondinha. Então é isso aí, galera. Valeu demais. Desculpa pelo vídeo torto.